falar das 3 piores marcas que a religião deixa no caráter humano. A primeira delas, a falta de empatia. Por que até hoje as pessoas justificam genocídios e atrocidades em nome da fé? E o pior, culpam as vítimas como se o sofrimento delas fosse merecido. Cara, esse é um problema que eu tenho com as religiões, né? Muito bem colocado pela Elaine, que é o seguinte, né? Por exemplo, a gente vai no espiritismo, eles falam que às vezes uma criança que é abusada, que é assassinada, etc., é culpa dela estar sendo, né, abusada, assassinada, porque em outra vida ela cometeu algo de errado. Ou seja, a culpa não é do abusador, não é do assassino, a culpa é da vítima. Tu tá entendendo o quão neurótico, o quão fora de senso é isso? No cristianismo eles falam que é porque a pessoa não teve fé, ou que é castigo de Deus, ou algo semelhante a isso. No máximo, dizem que é uma provação. Então, cara, é uma coisa assim sem nexo, sem sentido, isso que as religiões fazem com as pessoas, né, com a mente humana. Deus cristão afirmando que ele controla o mal e o bem. Eu mato e eu faço viver. Não há outro Deus além de mim. E os caras acham que isso é certo. E eles acham que isso é certo, que é um Deus que mata bebê, recém-nascido, etc. Eles então acreditam e trazem para a nossa sociedade um livro que tem um personagem cruel, sádico e sanguinário como se fosse um guia de moral, ética e bons costumes, né? O que vai na contramão de tudo isso. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito, declara o profeta. Ou seja, eles adoram de livre e espontânea vontade um Deus genocida, né? Um Deus aí que é cruel, que é um ditador celestial. Na visão deles, esse personagem fictício é que deveria basilar a lei e ética na sociedade que nós temos hoje. O que é ridículo, né? Escravidão, massacres, exploração. Ao longo da história, tudo isso foi normalizado e até legitimado pela religião. Exatamente. As pessoas não questionam, apenas repetem que Deus sabe o que faz e que, com certeza, tudo isso é para um plano maior. Inclusive, existe a Romanos Pontifex e a Dum Diversas, que foram usadas, são bulas papais usadas para endossar a escravidão, né, no Novo Mundo, né, durante as navegações e etc. Então, sim, durante séculos, cristãos usaram religião e autoridade deles para escravizar pessoas e matar pessoas, né? Mas o que isso revela sobre o caráter construído pela religião? Como pode alguém ver populações inteiras sendo dizimadas e acreditar que isso faz parte de um plano maior? Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda a certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Não Ele pode fazer o que ele quiser. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Essa mentalidade não apenas distorce o conceito de empatia, mas ensina também que não sentir compaixão pode ser um ato de fé. A Bíblia está cheia de exemplos dessa... Cara, sensacional. Galera, palmas para Elaine, tá mandando bem demais. Não sentir compaixão, não sentir amor pelo próximo, né? Não se compadecer pelo sofrimento do outro, é uma questão de fé. Cara, que frase. Elaine, registra essa frase, faz um quadro, uma camiseta. Minha irmã, que coisa sensacional, né? A falta de empatia é uma questão de fé. Cara, que coisa precisa, né? Lógica brutal. E a aceitação cega dessas narrativas moldam um mundo onde atrocidades são vistas como inevitáveis, onde vidas humanas se tornam meros detalhes de um suposto plano superior. O problema não é só a fé, é o que ela constrói no caráter das pessoas. Inclusive, muitas pessoas esperam que tenha realmente uma terceira guerra mundial para que tenha ataque nuclear para falarem, tá vendo, a Bíblia está se cumprindo. Aí vai morrer um monte de gente, não vai voltar Jesus, porque nunca existiu para poder voltar, né? Não vai ter arrebatamento, descer a Nova Jerusalém, não vai ter nada disso. Mas na cabeça da pessoa, todo esse massacre humano seria justificável em nome da fé dela, né? A capacidade de olhar para o sofrimento e simplesmente justificar. Outra marca é a normalização de guerras e violência. Pois é. Ao longo da história, a religião foi uma das maiores justificativas para guerras e massacres. E por que isso acontece?
Porque um povo escolhido automaticamente torna os outros povos inimigos. E se essas Exatamente! Exatamente! Inclusive na Bíblia existem diversos povos, né, que são conotados ali como sendo inimigos ou cometido pecado, né, em sua origem, para justificar o massacre deles pelo povo escolhido, o povo de Deus, né? E, inclusive, isso serve não somente para os povos inimigos, mas também para que quando o povo escolhido for derrotado, falar que é castigo de Deus. Inclusive, nós temos judeus hoje que falam que muito do que aconteceu na Segunda Guerra foi porque o povo estava pecando. Olha a loucura que a religião faz na mente de muitos. Aí complica, né? atrocidades já aconteceram uma vez com a permissão de Deus, por que não poderia acontecer de novo? E essa mentalidade se espalhou. As cruzadas, a Inquisição, os ataques terroristas. Até hoje vemos guerras e perseguições justificadas pela fé. E não para por aí. Mesmo quem não usa uma arma, usa a religião para validar discursos de ódio. Porra, cara, tá sensacional. Elaine, o seu discurso, a sua inteligência, a forma como você fala de maneira simples, que o público dá para entender, com toda essa inteligência, a inteligência da mulher ateia, da mulher racional é uma coisa assim impressionante, cara. A inteligência de raciocínio e de empatia é uma coisa impressionante. Cara, parabéns, parabéns de verdade. Quem nunca viu um pastor ou um padre pregando que um grupo específico deve ser eliminado? A fé ensina que os homossexuais, por exemplo, né? Quantos discursos de ódio contra homossexuais a gente já não viu? Né? Quantos? Contra ubandistas, candomblecistas, quantos que a gente já não viu? questionar é falta de respeito. Mas o que falta mesmo é entender que a violência não é sagrada. A terceira marca é a submissão ao autoritarismo. Exato. A religião ensina que devemos seguir autoridades sem questionar. Seja pastor, padre ou profeta, ou até mesmo governantes que dizem agir em nome de Deus. Inclusive senhores de escravo. Tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento. Servir a senhores de escravo. Aí é complicado, né? Explica por que tantos religiosos defendem líderes corruptos apenas porque se dizem cristãos. Exato. Ou porque tantos abusos dentro da igreja são encobertos o tempo todo. Quando se acredita que toda autoridade foi colocada por Deus, questionar se torna pecado e submissão vira regra. Caralho, cara, olha, rapaz, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu tô impressionado com essa menina. Eu tô impressionado com a qualidade com que ela consegue expressar coisas que deveriam ser óbvias e simples para todo mundo. Rapaz, eu não consigo falar dessa maneira que ela fala. Eu não consigo. Eu não consigo ter essa mesma forma de expressar o absurdo que são as religiões como ela está fazendo. Cara, parabéns, Elaine. Parabéns, que você tenha muito sucesso, que você cresça muito e traga mais dessa sua inteligência, desse seu raciocínio para as pessoas simples, as pessoas comuns, que são enganadas diuturnamente, né, pelas religiões. Cara, tá muito bom. Tá muito bom o conteúdo, a inteligência da mulher ateia, da sua inteligência, tá uma coisa assim impressionante, velho. E aí então a religião deixa de ser um guia espiritual para se tornar um mecanismo de controle. A religião molda o caráter. Será que esse molde está te fazendo uma pessoa melhor? A resposta para essa pergunta depende do quanto você está disposto a pensar por si mesmo. Rapaz, ó, vou falar uma coisa pra você, tô até arrepiado aqui, ó. Tô até arrepiado aqui, velho. Ó, sensacional, cara. A mulherada tá vindo com tudo aí, tá mandando bem demais. Vamos agora pra Aline Câmara, porque eu quero que seja dose dupla esse vídeo, né? Para que vocês vejam que existem essas mulheres até e a inteligência dela e o poder do discurso delas. Olha só, agora vamos lá na Aline Câmara.
Uma análise histórica e científica revela que essa associação é um fruto de mais de conforto e controle social do que de fatos. A noção de que quem não acredita em Deus ou segue uma religião é promíscuo, imoral, desonesto e criminoso reflete mais preconceitos estruturais do que uma verdade fundamentada. Para você entender como esse mito surgiu, a gente precisa viajar no passado, quando os nossos ancestrais viveram em sociedades de caça e coleta. Nessas comunidades, valores éticos e morais não eram impostos por entidades divinas, mas surgiam da necessidade prática de convivência, cooperação e sobrevivência. A transição para uma economia agrícola que trouxe divisões e divisões de classes. Isso iniciou uma orientação de comportamento, incluindo a sexualidade. Não por... Rapaz, isso que ela tá falando, tanto não tem a ver com religião X ou Y, que a gente vai em tribos isoladas que nem conceito de Deus tem direito, né? E elas têm ali um padrão de ética e moral delas, né? Muitas das vezes não tendo nem autocancelamento de CPF, né? Vocês entenderam, né? Não tem. Por exemplo, se eu não me engano, no Brasil tem os Pirahã que nem registram isso, né? E eles nem têm um conceito de religião estruturada, né? Como a gente tem na nossa sociedade. Você vê que muitos desses povos não têm, tipo, brigas internas entre eles ali, como a gente tem na nossa sociedade, não que não exista, mas que não é como na nossa sociedade, né? Então tem um cuidado, um carinho para com o outro, né? Um senso de união e pertencimento totalmente diferente como na nossa sociedade, muito bem colocado. E a gente vê que a religião não faz falta nenhum, pelo contrário, os países sem religião estão no top 10 IDH do mundo. Se você for no top 10 IDH do mundo, vai ter mais países com pessoas menos religiosas, com pessoas que não têm religião, com pessoas que são ateias, do que países que têm a maioria da população de cristãos. Espirituais, mas com um mecanismo de controle populacional e organizacional. A propagação das grandes religiões durante o período clássico consolidou essa tendência, se apropriando de narrativas de moralidade para justificar a repressão de impulsos humanos básicos. Exatamente. Então, olha só, o que ela está dizendo aí? Aqui na Bíblia, o que nós temos é tudo menos um livro de ética, moral e bons costumes, né? É um livro que ensina você a escravizar pessoas, é uma narrativa de vários genocídios, né? De como matar mulheres que não são virgens no dia do casamento, de como você pode pegar uma menina como espólio de guerra para você, como você pode escravizar outros povos, fazer genocídio, etc, etc. Tudo isso aqui sendo ensinado aqui, né? Aí eles criam uma narrativa de que a bondade, o bem, a ética e a moral veio da religião. E não existe isso, cara. Não existe isso. O cristianismo, ele tem aqui 2000 anos. Antigamente nos outros povos, nas outras tribos, etc., não tinha moral e ética? Claro que tinha. Existem códigos de lei, códigos de moral, conceitos de virtude e ética bem antes de qualquer Bíblia sequer existir. Seja do Novo ou do Velho Testamento. Então não tem como isso vir de religião cristã, religião judaica. Simplesmente isso é uma mentira que é contado dentro das igrejas, dos seminários, dentro do seu ciclo religioso, para que você se convença disso, né? Com isso surgiram códigos de condutas baseados em interpretações selecionadas de textos sagrados usados como ferramentas para corpos e pensamentos regulares. A igreja, nesse contexto, não só interveio na vida íntima, mas também impôs valores que moldaram a sexualidade de maneira restritiva e muitas vezes desumanizantes. A sexualidade se tornou, então, um campo de controle com práticas como masturbação, homossexualidade e até mesmo a busca pelo prazer dentro do casamento sendo condenadas. Essas proibições... Sendo que, quando é para os líderes religiosos, muitos desses, por exemplo, traem a esposa, né? Muitos padres que se dizem castos estão pegando, né, garotas do job, né, nas escondidas, ou irmãzinha das igrejas nas escondidas, ou quando não fazem as escondidas com ameaça e manipulação com menores de idade, né? Que vocês entenderam, né? Pedo. São padres pedo, pastores pedo, quando não são esses casos aí. E isso quando não são pastores e padres, né? Falando ali contra a homossexualidade, e depois são pegos ali praticando e recebendo, né? A madiomba por trás, por exemplo, assim, né? Entenderam, né? Então, assim, é complicado isso aí, cara. Não surgiram porque tais comportamentos eram errados, mas porque representavam uma ameaça ao sistema de poder que a igreja buscava perpetuar.
Narrativas como Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, Deus ama o homossexual, mas quer que ele se arrependa das suas práticas, são exemplos claros de como a religião mascara a intolerância como a retórica de falsa compaixão. Elas silenciam... Exatamente. Tudo isso daí não passa de retórica, né? De discurso, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Né? Aí complica. Aí tu vai na Bíblia, Deus genocida, Deus sanguinário, né? Então tudo isso aí é retórica. Ética e moral não vem da Bíblia. Se ética e moral viessem da Bíblia, viessem do Deus judaico-cristão, a gente tava fudido. Porque esse Deus ensina você a escravizar a pessoa, manda você ser submisso a todos os senhores, não somente os bons, mas também os maus. Ensina como matar povos inteiros, como matar crianças sem piedade, sem misericórdia, etc, etc, etc. Tá? E condicionam, elas dizem, você pode existir, mas somente se negar quem você realmente é. Estudos atuais mostram o impacto devastador dessas narrativas. Jovens que são LGBTs expostos a uma coleta religiosa têm taxas de depressão, ansiedade e suicídio muito superiores à média. No Brasil, a atuação da bancada evangélica reforça essa opressão, promovendo políticas discriminatórias e normalizando práticas como a cura gay, já condenada globalmente por seu caráter pseudocientífico e desumano. Esses discursos... Reparem novamente aqui o que eu falo para vocês, a inteligência de uma mulher cética, né? A mulher ateia é uma inteligência, cara, argumentativa que eu não consigo explicar para vocês. É um raciocínio muito, como é que eu posso dizer assim, muito alinhado com a realidade. A gente vê o discurso de outras pessoas que são crentes, né, alienados, distorcendo a realidade para poder embasar aquelas pseudagens que eles defendem, como no caso aí da cura gay, né? Agora, tu vai no discurso da mulher ateia, como a gente viu no caso da Elaine, agora a gente está vendo no caso da Aline, né? É um discurso alinhado com a realidade de forma objetiva e direta. Então, parabéns, Aline, pela inteligência, pela forma de expressar isso. Cara, muito bom isso aqui, cara. Galera, olha o conteúdo que vocês estão tendo acesso com essas meninas aí. Vamos lá no canal dela, vamos nos inscrever, eu vou deixar tudo aí na descrição. Cara, aproveitem isso. Absorvam esse conteúdo, que é um conteúdo inteligente. É um conteúdo que te faz pensar, te faz refletir, né? E ações não apenas perpetuam a exclusão, mas também alimentam a violência e o preconceito estrutural, transformando religiões em armas contra as minorias. A ideia de que os valores éticos e morais são exclusivos da religião desmorona sob a luz da ciência. Antropólogos como Marvin Harris demonstram que sistemas éticos precedem qualquer religião organizada, sendo moldados pela evolução e pela necessidade de sobrevivência. Psicólogos como... Caraca! Inclusive a gente vê em grupos de animais, né, eles demonstrando ali moralidade, empatia, né, por outros membros do grupo, né? A gente vê isso em outros mamíferos, por exemplo, né? Então, cara, sensacional, sensacional isso aqui. Olha que inteligência, cara, olha a forma de expor esse conteúdo. Steven Pinker e filósofos como Sam Harris argumentam que a moralidade é um produto da razão, empatia e capacidade humana de compreender o sofrimento alheio. O ser humano sem religião não se torna imoral. Pelo contrário, ele pode se libertar de narrativas que justificam a violência e a discriminação. Então, por que muitos ainda... Olha como é que alinhou aqui o discurso da Aline com o da Elaine, né? Então, vejo que são duas mulheres inteligentes, né, falando para você que a religião, ela traz um discurso que justifica e alimenta a violência, que justifica a submissão, a servidão a ditadores, né, a servidão a genocidas. Então é isso que elas estão alinhadas aqui trazendo pra gente. Olha que informação sensacional. Então agora a gente sabe que a religião é uma ferramenta política usada para doutrinar pessoas a servirem e fazerem coisas absurdas, né? Para fazerem coisas que são, na verdade, imorais e não morais. Sensacional. Ainda acredito que a moralidade depende da religião. Porque a religião oferece respostas simples e um sistema pronto de recompensas e punições, aliviando o peso da reflexão e da responsabilidade pessoal. É mais simples seguir um manual de instruções para questionar, para pensar, construir sua própria ética. E quando essa crença é reforçada desde a infância por figuras de autoridade, ela se torna quase impossível de ser desconstruída sem um esforço consciente.
Mas é exatamente esse esforço que a gente precisa fazer. Questionar a ideia de que sem religião não tem moralidade. Isso é essencial para libertar uma sociedade de estruturas que perpetuam o preconceito e a intolerância. A verdadeira liberdade está em aprender a pensar por si mesmo, em tirar conclusões fundamentadas na razão e também na empatia. E não... Exatamente. Galera, a nossa sociedade só vai evoluir, a humanidade em si só vai evoluir, chegar um passo além, se a partir de agora a gente entender que a gente tem que avançar com uma construção inteligente e baseada na empatia para com os outros indivíduos, né? E um pensamento coletivo, e não individualizado de submissão, coisa que era do tempo dos maiores genocídios e guerras que já houve na humanidade, né? Então a gente tem que parar com esse tipo de pensamento e agora nos centrarmos em uma abordagem científica, uma abordagem filosófica daquilo que é melhor atestado para as relações humanas, de forma a maximizar a empatia, as virtudes, né, e os conceitos éticos morais da nossa sociedade. Cara, que coisa inteligente, que coisa sensacional que essas meninas estão trazendo aí, cara. Não em dogmas que servem unicamente para controlar a vida das pessoas. Afinal, se a religião cristã fosse de fato uma fonte exclusiva de moralidade, como então explicar sua longa história de violência, exclusão e repressão em nome de valores que deveriam promover o amor e a justiça? Como é que você explica, meu corego? Como é que você explica a história dos cristãos e do cristianismo ao longo das eras, com tanta violência, com tanta morte, com tanta mancha de atrocidades em sua história? Não explica, né? Não explica, né? Na verdade explica, porque a Bíblia, na verdade, é um livro de preconceito, de ódio, é uma ferramenta política para você colocar o outro como pecador, você como virtuoso, e ter justificativa para você colocar ali todo o seu ódio, toda a sua destruição em determinados grupos, né? Promovendo assim genocídios e perseguições contra outros grupos étnicos, né? outros grupos culturais e etc. Eu tenho que reforçar aqui mais uma vez que essas duas meninas estão fazendo um trabalho assim excelente, com muita inteligência, baseado em ciência, né? E eu peço a você que está assistindo que se inscreva no canal das duas, né? Lá no Instagram das duas, porque a gente precisa fortalecer as vozes femininas que muito está abalando a mente de líderes religiosos que só querem controlar ali as ovelhas deles, né? Manter elas controladas nesse sistema para poder obter recurso financeiro e etc. Não todos, mas uma boa parcela deles, tá? E se você quiser se aprofundar, aqui agora vai aparecer um vídeo como sugestão para você, aqui uma playlist para você acompanhar mais sobre a Bíblia. Aperte esse botão para se inscrever aqui nesse canal e agora deixe o seu like e comente no vídeo. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto.